Bom, vamos lá. Agora vamos falar sobre linha editorial. Quero começar falando que não adianta você caminhar sem direção. Não adianta você seguir uma estrada se você não sabe para onde vai. Da mesma forma que não adianta você produzir conteúdo se você não sabe o que produzir, como produzir e para quem produzir. Então, antes de você produzir conteúdo, você tem que entender 3 princípios: para quem, como falar, e agora já me perdi. Mas vocês ouviram quando eu falei antes. Então você precisa saber para quem falar, o que falar e como falar. Lembrei, é isso daí. Então você precisa ter uma produção de conteúdo estratégica. Não adianta só você produzir conteúdo por produzir. Quantas pessoas você conhece, se é que você não é uma dessas pessoas que produz conteúdo, mas não consegue evoluir, não consegue fechar clientes, não consegue ter um posicionamento melhor? Porque não adianta só produzir conteúdo. Produtores de conteúdo existem vários no Instagram. Quantos gestores de tráfego você conhece que produzem conteúdo há muito tempo e não crescem? Quantos nutricionistas você conhece que produzem conteúdo há muito tempo e continuam no mesmo lugar? Talvez você seja uma dessas pessoas. Se você produz conteúdo há muito tempo e não consegue evoluir, não consegue ter resultados, fique tranquilo, pois eu vou te ajudar. Mas o problema que você está tendo é você não está produzindo conteúdos estratégicos. Quero começar dizendo que produzir conteúdo não é sobre falar o que você quer. Não adianta você falar sobre o que quer. Você tem que falar sobre o que as pessoas querem ouvir. Eu, por exemplo, falava muito sobre copyright. Tive uma época falando muito sobre tráfego pago. E o meu melhor engajamento é quando eu falo sobre Instagram, sobre posicionamento, sobre captação de leads, sobre aumentar vendas utilizando o funil, o seu Instagram como funil de aquisição. Por quê? Porque meu público é formado, em sua grande parte, por prestadores de serviço, como gestores de tráfego, como copywriters, como editores de vídeo, nutricionistas, advogados, educadores físicos. Então, o meu público, ele quer aprender a ter um bom posicionamento no Instagram. Por isso que eu estou aqui fazendo isso. Não adianta eu querer chegar falando sobre copyright se meu público nem liga para copyright. Com certeza que tem gente que nem sabe a importância de um copyright e ter uma boa copy. Meu público quer saber como conquistar mais clientes com o Instagram. Por que eu estou te falando isso? Porque, como eu disse, não é sobre o que você quer produzir, é sobre o que o seu público quer ouvir, sobre o que o seu público quer entender. Não adianta você falar se as pessoas não escutam e também não adianta você falar se a sua mensagem chega até... Perdão, não adianta você falar se a sua mensagem chega até as pessoas, mas elas não entendem. Repetindo, não adianta você falar e as pessoas não escutarem, e também não adianta você falar, as pessoas escutarem, mas não entenderem a sua mensagem. Por que eu digo isso? Não adianta também você ficar falando em termos técnicos. Acabei me enrolando. Como muitos profissionais aqui no Instagram ficam falando sobre termos técnicos, gestores de tráfego falando sobre vários termos que clientes não conseguem entender, advogados, nutricionistas falando sobre vários termos. Falar em termos técnicos não te torna mais inteligente, apenas torna sua mensagem inaudível para a sua audiência. Você se torna uma referência, você se torna um especialista quando você pega algo difícil e torna-no simples. Você se torna uma referência quando você pega uma mensagem difícil de ser entendida pelo seu público e torna ela entendível. Você se torna expert quando você, um advogado, por exemplo, pega uma lei, um termo, alguma lei que é muito difícil e você traz aquilo ali de uma forma que o seu público consiga entender. Entende? É sobre isso. Produção de conteúdo é sobre você dissipar a sua mensagem de forma estratégica para as pessoas. É sobre você mostrar o seu conhecimento. Outra frase que eu quero que vocês salvem aqui. Vamos lá. Tem algumas frases que eu quero que vocês entendam, que vocês memorizem na mente de vocês quando nós estivermos falando sobre produção de conteúdo, tá? Primeiro ponto, como eu disse, direção é melhor do que movimento, tá? Então é melhor você ter uma direção do que você está se movendo. Não vá naquela linha de que quantidade é melhor do que qualidade. Não. Cala a boca. Se você pensa assim, me desculpa e sai desse vídeo. Quantidade nunca vai ser melhor do que qualidade. Porque se fosse assim, vários profissionais estariam bombando na internet. Não adianta você produzir milhares de conteúdos e você produzir conteúdo ruim. Vai lá, posta vários reels ali, começa a produzir vários reels de forma aleatória, vê se vai dar certo, vê se você vai viralizar. Eu nem digo viralizar, porque viralizar é indiferente. Você pode viralizar e não conseguir fechar um cliente, não conseguir fazer uma venda. Mas produção de conteúdo não é sobre produzir, é sobre saber o que produzir de forma estratégica, tá? Então, direção é melhor do que movimento.
Segundo ponto, produção de conteúdo é um binômio. É sobre paciência e repetição. Você não vai conseguir resultados da noite para o dia. Não adianta você começar a produzir conteúdo hoje e achar que você já vai fechar vários clientes hoje. Isso é um processo. Eu estou aqui na internet desde 2020. Na internet que eu digo de forma profissional. Eu comecei a trabalhar com a internet, eu tinha 14 anos, era social media, começava a fazer artezinha, nem social media, começava a fazer como designer mesmo, mas que eu comecei a encarar a internet de forma profissional foi em 2020. Não é da noite pro dia. Também não vou dizer que você vai demorar 4 anos, eu não demorei 4 anos, eu comecei a ter resultados ali nos meus primeiros meses, mas eu fui ter resultados de fato, fazer grana de verdade, construir um negócio quando eu entendi que precisava ter um pensamento estratégico, quando eu entendi que para construir uma empresa, eu precisava pensar como uma empresa. Eu precisava pensar de forma estratégica. Como eu falei, não adianta só postar, e sim saber o que postar, tá? E eu te pergunto, por que postar? Por que produzir conteúdo? Simples. Outra coisa que eu quero que vocês gravem, isso daqui é muito, muito importante o que eu vou passar para vocês agora. Olha só, produção de conteúdo mostra que você entende. Resultados provam que você entende. Como assim, Caio? Vamos lá, olha só. Produzir conteúdo mostra que você entende do assunto. Se você é um gestor de tráfego, você produzir conteúdos falando sobre vendas, não sobre tráfego, depois eu vou falar sobre isso daí, você vai mostrar que você entende sobre conteúdo. Com certeza vocês já se depararam com alguma pessoa onde vocês viram a pessoa falar sobre um assunto, ela nem provou o resultado dela nem nada, mas quando a pessoa estava falando sobre aquele assunto, você olhou e pensou, caramba, essa pessoa entende muito, porque ela tinha total domínio do assunto que ela estava falando. Então, antes de vocês pensarem em produzir conteúdo em qualquer coisa, vocês precisam ter pleno conhecimento do assunto que vocês estão falando. Simples. Não adianta só você querer falar. Eu já vi vários perfis, vários profissionais que queriam produzir conteúdo, mas era nítido que ele nem entendia do que ele estava falando. Então, primeiro ponto, produzir conteúdo mostra que você entende do assunto que você está falando. E aí vem os resultados. Resultados provam que você entende do que você está falando. E aquele ditado, contra fatos não há argumento. Então, quando você produz o conteúdo, você está mostrando para a sua audiência que você entende daquele assunto. Você está mostrando que você tem pleno conhecimento de ajudar aquela pessoa porque você entende do conteúdo. Prova e resultados vão provar que você entende. Não adianta você ter somente provas se você não tem conteúdo. Por quê? Pode ser sorte. Pode nem ser resultado seu. Você pode pegar um antes e depois de alguém ali. Você pode pegar um resultado se você é gestor de tráfego, pegar um print de gerenciador ali e postar, falar que é cliente seu. Prova também não é muito não, tá? Muita gente acha, eu sou novo no mercado, não tenho provas, eu não tenho resultados, como é que eu vou conseguir fechar cliente? Não é impossível. Sabe por quê? Se você tem pleno conhecimento sobre o assunto e você fala com autoridade, muitas das vezes a prova nem é necessária. Quantos clientes eu fechei que o cliente nunca nem pediu resultado meu, nunca nem pediu prova? Muitos. No meu começo, então, como é que vocês acham que eu fechei meu primeiro contrato de R$3.000 de tráfego e não tinha nem resultado? Simplesmente porque na reunião com o cliente comecei a falar sobre tráfego, comecei a falar sobre funis de venda, o cliente na reunião mesmo fez um Pix de R$3.000. Mas por quê? Porque eu tinha pleno conhecimento do assunto. Como é que eu comecei a trabalhar com lançamentos ali de experts grandes? Como é que eu fechei consultoria com profissionais grandes, advogados ali, etc. Ninguém me pediu resultado. Por quê? Porque eu produzia conteúdo, porque eu falava muito bem. Por que eu falava bem sobre o assunto? Por que eu falo bem? Por que eu entendo sobre marketing? Não é porque eu sou um gênio. É porque eu estudo muito. Isso aqui, ó. Tô desde 2020 estudando marketing. Isso aqui são tudo anotações de marketing, ó. Tudo é anotação de marketing. No meio da pandemia ali, ó, eu virava à noite estudando sobre marketing, novo mercado, conteúdo no YouTube, conteúdo em inglês, livro, várias outras coisas. Então eu sei do que eu estou falando porque eu estudei muito. Claro, hoje em dia eu tenho muito resultado. Eu tenho uma agência de marketing com dezenas de clientes, eu trabalhei em centenas de projetos. Mas eu estou te falando isso por quê? Porque o Caio de anos atrás não tinha resultado. O Caio de anos atrás, a única diferença entre o Caio de hoje e o Caio de antigamente é que o Caio de hoje tem resultado. Mas desde que eu comecei a trabalhar no marketing, eu estudei muito, então eu sempre tive pleno conhecimento do que eu estou falando. Então não se preocupe se você não tem resultado. Se você não tem resultado, tome controle sobre o que você pode ter controle. Deixa eu exemplificar de novo. Você não pode ter controle sobre os resultados. Você não consegue ter controle sobre os resultados que você pode ter, porque para você ter resultado, você precisa de resultado. É meio que um ciclo. Mas o que você tem controle, o que está sobre as suas mãos, é o seu conhecimento sobre o assunto.
Então, estude ao ponto de você conseguir falar bem sobre aquilo. Sobre alguém chegar para você e falar, ó, fulano, ó, fale sobre isso. Fale sobre... Se alguém chegar, você é nutricionista, por exemplo, e alguém te perguntar sobre dieta cetogênica, fale o que você acha sobre dieta cetogênica. Você vai ficar pensando, vai precisar pensar no que vai falar e etc. Se sim, é porque você não tem pleno conhecimento do que você está falando. Sim, desculpa te dizer isso. Então você tem que estudar muito. Você tem que ter pleno conhecimento antes de você querer ensinar os outros e antes de você querer prestar o seu serviço para outros, você precisa ter pleno conhecimento do que você está falando, tá? Só pausar aqui um segundo. Bom, voltando, eu fui responder uma mensagem aqui. Vamos lá, eu acho que deu para vocês entenderem sobre esse ponto. Então agora vamos, de fato, iniciar o que eu tinha falado. Tá, vou até deixar outra coisa aqui para vocês anotarem e não esquecerem, que é o que eu falei. Você não fala sobre o que você quer, você fala sobre o que a sua audiência, sobre o que as pessoas querem ouvir, beleza? Então vamos lá agora a montar a linha editorial. Foi importante eu trazer isso para vocês entenderem um pouco mais. Não é só chegar sobre conteúdo, eu preciso contextualizar vocês, eu acho isso importante. Eu não sou o tipo de pessoa que vai chegar aqui para você e falar, ó, faça isso, isso e isso. Não, eu quero que você que está me assistindo pense. Eu quero te ensinar a ter uma linha de raciocínio que te permita ser uma pessoa autônoma, que te permita seguir vários caminhos, ter um pensamento estratégico e crítico. É isso a minha missão aqui com esses vídeos, tá bom? Vamos lá, primeiro ponto. Para conseguirmos montar a nossa linha editorial, antes de tudo, você precisa ter a sua Big Idea definido. O que seria a sua Big Idea? Como vem do inglês ali, como vocês já viram, idea, grande ideia. O que é a sua grande ideia? O que te move? Qual o seu porquê? Por que você está fazendo isso? Por que você acorda todos os dias e começa a produzir conteúdo? Por que você quer clientes? Por que você quer atender pessoas? Não é só sobre dinheiro, tá? Não adianta você pensar somente em dinheiro. Claro que aqui a gente está por dinheiro, obviamente. Mas eu, por exemplo, estou aqui gravando esse conteúdo para você e eu não vou ganhar R$1 com isso. Tá de graça aqui para você no YouTube. Espera aí que os cachorros estão latindo, acho que alguém chamou aqui no portão. Não era aqui não, era no vizinho. Então, voltando. Então, você precisa ter noção do que você quer, do que te move, qual que é o seu porquê. Vamos lá, como eu falei, eu vou montar essa linha editorial aqui juntamente com vocês. Então, qual que é o meu porquê? Qual que é a big idea do meu trabalho aqui, o big idea da minha agência, da Madison? É ajudar profissionais a captarem mais clientes. É aumentar as vendas de profissionais. É ajudar profissionais a se posicionarem de forma mais estratégica para conseguirem vender mais. A grande produção, a grande ideia do meu trabalho, a grande ideia da minha agência, do que move a minha equipe é ajudarmos profissionais a aumentarem as vendas, a escalarem as vendas. E aí existe o processo. Só que a gente não fala sobre o processo. Qual que seria o processo? Investir em tráfego, ter um bom posicionamento nas redes sociais, ter uma boa copy. Isso é o processo. Lembre-se, na produção de conteúdo, quando a gente está falando de Big Idea, quando a gente está falando muito sobre produção de conteúdo, a gente não vende o processo. A gente vende a solução. Então, a solução é escalar vendas. O processo é o como. Então, essa é a minha Big Idea, beleza? Agora, vamos para a próxima. Então, é importante que você tenha isso daqui definido. Então, vai anotando, vai fazendo juntamente comigo, seja depois ou não, mas tenta fazer comigo. Vai pausando isso daqui, eu vou te dando ideias aqui também. Eu estou produzindo a minha, como eu falei, eu vou produzir aqui juntamente com vocês a minha editorial. Vou ajudar vocês com ideias, vou dar ideias de vários nichos. Então, vai montando aqui juntamente comigo, beleza? Então, vamos lá. A Big Idea, como eu disse, é o que te move, é o seu porquê. Você precisa ter isso aqui definido. Isso daqui vai te ajudar muito a você ter uma direção. Se você não sabe qual é o seu porquê, o porquê você está me assistindo, o porquê você vai acordar todos os dias, eu não consigo te ajudar. Então, você tem que saber o porquê, tá? Segundo ponto. Vamos falar agora, você precisa ter o seu público-alvo bem definido. O que seria o seu público-alvo? Para quem é? Para quem é a sua mensagem? Para quem é o conteúdo que você vai estar trabalhando? Para quem é o seu serviço? Para quem é o seu produto? E lembrando, quando eu falar infoprodutor ou falar prestador de serviço, é a mesma coisa, porque o infoprodutor ele era um prestador de serviço, tá? Eu sou um produtor e eu sou um infoprodutor. Aqui eu tenho como produtor e como prestador de serviço, eu tenho a minha empresa, eu tenho meus trabalhos, eu tenho meus experts, eu tenho meus clientes e como infoprodutor, é o que eu estou fazendo aqui agora. Tá? Então, um não exclui o outro. Você pode ser um infoprodutor e não ser prestador de serviço, mas vice-versa. Beleza? Então, para quem é o que você vende? Para quem é a sua mensagem? Para quem é os conteúdos que você vai trabalhar? Para quem é o seu serviço ou o seu produto?
Então, o meu produto meu público-alvo é para prestadores de serviço, para CNPJs, para qualquer pessoa que queira vender mais por meio da internet. Então, se você quer vender mais por meio da internet, o meu público-alvo é você. Então, são prestadores de serviço, são empresários, são infoprodutores. Esses são o meu público-alvo. São pessoas que querem vender mais por meio da internet. Então, meu público-alvo é bem abrangente. São pessoas que querem vender mais na internet. São profissionais, são empresas, são lojas, tá? Então, esse é o meu público-alvo. Ter uma produção de conteúdo assertiva te ajuda a ter uma mensagem mais assertiva. Então, isso daqui que eu estou fazendo com você, isso daqui pode parecer bobeira no início, mas depois que a gente tiver com isso daqui tudo montado, você realmente vai conseguir ver a clareza de ter uma linha editorial bem montada. Você só consegue ter uma mensagem bem definida se você tiver noção para quem você está falando. Você só vai conseguir chegar em um destino se você tiver um destino definido. Você consegue entender? Então, dê uma prioridade a isso. Dê uma prioridade, me escuta, você vai ver. Então, agora a gente vai trabalhar o próximo ponto. Então, Big Idea é o que te move, o seu porquê. Público-alvo é para quem? Para quem é o seu serviço, para quem é o seu trabalho, para quem é a sua produção de conteúdo. Terceiro ponto, agora nós vamos falar sobre uma coisa que muita gente acaba confundindo com o público-alvo. Eu também cheguei a confundir, mas é um pouco diferente, que é a sua persona, como você já viu. Qual que é a diferença de persona para público-alvo? Público-alvo é para quem, como eu falei, é a pessoa, o público que a sua mensagem vai ser, para quem é a sua mensagem. A sua persona é um público fictício que você vai estar criando, que nós vamos estar criando para idealizar o nosso cliente ideal. Quem seria o nosso cliente ideal? Quem seria o seu cliente ideal? Por exemplo, se você é um nutricionista, eu sei que o seu cliente ideal são o quê? São as dondocas. Eu sei que o melhor público para um nutricionista são mulheres que têm um poder aquisitivo bom, que não dão dor de cabeça, como, por exemplo, um atleta de fisiculturismo. Um atleta de fisiculturismo eu sei que não é um público legal para um educador físico e para um nutricionista. Por quê? Porque dá dor de cabeça com dieta, dá dor de cabeça com competição, porcentagem de gordura, não paga muito bem. O melhor tipo de cliente para um nutricionista são geralmente mulheres ou homens mais velhos que querem seguir a dieta ali, querem seguir um lifestyle bom, querem treinar, não dão dor de cabeça, não ficam pedindo alteração na dieta, não precisam ter uma dieta tão restrita. Esse é o público ideal. Então, o público ideal é o quê? É um cliente fictício que você vai criar, que vai ajudar melhor você a direcionar a sua comunicação para atrair aquele público ideal. Por quê? Pode ser que você esteja se comunicando com um público que não seja exatamente o público que você quer. Lembra que eu falei que não é sobre o que você quer produzir, sobre o que você quer falar, e sim sobre o que as pessoas querem ouvir. Muitas das vezes você vai estar falando com um público que você acabou tendo uma comunicação ali daquela forma porque foi o que aconteceu, porque você viu que era um mercado que você ia abraçar, mas não é exatamente o público que você quer. O público que você quer é outro, mas você não sabe como você vai montar a sua comunicação para alcançar esse público. É aqui que vem o seu público ideal. Então, o público-alvo é para quem você está falando, para quem você vai falar. O público, a sua persona é para quem você realmente gostaria de falar, aquele cliente ideal, aquele cliente fictício, tá? E para nós criarmos o nosso cliente fictício, nós vamos ter que responder, colocar alguns critérios, algumas coisas aqui. Eu te recomendo criar pelo menos, no mínimo, 3 clientes fictícios, 3 personas. Eu vou criar 2 aqui com você agora. Vamos lá. Nós precisamos responder essas perguntas aqui para criar a nossa persona. Isso aqui eu vou criar com você, isso aqui parece bobeira talvez, mas você vai entender por que é importante você ter isso daqui criado, por que isso daqui vai te ajudar a deixar a sua mensagem mais assertiva. Primeiro ponto, vamos criar um nome para o nosso cliente fictício, nosso cliente ideal fictício. Eu vou criar 2 personas, uma masculina e uma feminina. A primeira será o Jonas. Jonas, ele tem 25 anos, ele é nutricionista. Salário, ele está faturando hoje 2.000 mês, acabou de terminar a faculdade, está começando a captar os primeiros clientes, está fazendo um emprego, está trabalhando ainda em outro lugar, mas está querendo começar a capturar os primeiros clientes. Qual que é o objetivo do Jonas? Captar os primeiros clientes. Eu posso colocar mais de um objetivo, mas eu vou colocar captar os primeiros clientes
barra, colocar 2, montar sua clínica. Beleza, aqui eu tenho o objetivo. E quais são as dores do Jonas? Quais são as dificuldades do Jonas? O Jonas, ele não sabe como se comunicar, quais conteúdos postar, como captar pessoas para seu perfil e como vender o seu trabalho. Pronto, eu criei uma persona aqui com vocês. Isso daqui vai me ajudar a, quando eu for criar um conteúdo, eu entender com quem eu posso estar falando. Vou criar agora a segunda e falo mais sobre isso. Vamos lá. Minha segunda persona vai ser a Fernanda. Ela é dentista. Dentista não. Ela trabalha com estética. Ela tem, a segunda pergunta é... Não, a Fernanda, ela tem 35 anos. 35 anos, ela trabalha com estética. Estética ficou aqui, pronto. Ela trabalha com estética e ela fatura hoje 100 mil mês na sua clínica. É que o microfone está bem na minha frente aqui. Ela fatura 100 mil mês com a sua clínica. E qual que é a dificuldade dela? Recentemente eu conversei, essa persona que eu vou criar aqui agora é uma persona real, tá? Ela não é nesse nome, não é uma mulher, mas recentemente a gente conheceu um profissional que ele é muito famoso aqui em Curitiba. Ele é famoso não, mas ele é um profissional grande aqui em Curitiba de estética. E ele tá começando a produzir conteúdo no Instagram. Ele já tem seus mínimo aí uns 15 anos de carreira. E ele tá começando a produzir conteúdo no Instagram. Do nada, ele começou a produzir conteúdo, aí a gente conheceu ele e perguntou por quê. E ele disse que ele estava muito refém de captação de clientes por meio de indicação. E ele não queria ficar refém de captação de leads por indicação. Ele queria aumentar a quantidade de pessoas entrando no consultório. Ele queria colocar mais pessoas atendendo no consultório dele. Ele queria colocar outras especialidades dentro do consultório dele. Mas ele não sabia... A clínica ficou errada aqui. Como eu falei, o microfone está na minha frente, isso aqui está me irritando. Pronto. Mas ele não sabia de que forma produzir conteúdos, de como montar um funil de aquisição de pessoas. Ele já estava 2 meses como agência, produzindo conteúdo ali no Instagram, está produzindo os vídeos até numa qualidade bem legal, bem acima da média, só que é nítido que a mensagem dele não está convertendo. Então, muitas das vezes, você não vai trabalhar somente com profissionais, você vai atender pessoas iniciantes, no caso de você ser prestador de serviço. Você tem que criar personas com níveis de salários diferentes, com cenários diferentes, com realidades diferentes. Como, por exemplo, um especialista que já está consolidado no mercado, mas ele não tem um funil de aquisição online. Ele está refém de indicação e ele não quer ficar refém de indicação. Ele quer escalar, ele quer abranger mais o leque dele, ele quer se tornar um dos maiores da cidade dele. Tá? Então, isso daqui é uma persona real. Então, ele quer montar um funil de aquisição de pacientes online. E qual que é a dor dele? Não sabe o que produzir, como produzir e como captar. Pronto. Eu acabei de criar com vocês 2 personas fictícias, 2 personas que vão me ajudar na hora da minha comunicação. Isso daqui, eu vou te falar, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu vou trazer aqui para vocês é a persona. Por quê? Se você tá sem ideias de produzir conteúdo, como eu escuto muito. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem no meu box de um profissional falando que estava sem ideia de produzir conteúdo, como ter ideias de como produzir conteúdos. E é simples. Se você está sem ideias de produzir conteúdo, é porque você não tem a sua persona bem definida. Vou te dar um exemplo. Vamos falar de nutricionista agora, por exemplo. Nutricionista está sem ideia de produzir conteúdo. Vamos lá, vamos trabalhar com personas diferentes para o nutricionista agora. E eu vou dar um exemplo de nutricionista e você imagina para o seu nicho. Eu estou viajando direto. Vou viajar agora para Fortaleza. Estou ficando 3 semanas aqui, 2 semanas aqui e 3 semanas lá. Atendendo um cliente meu. E um problema que eu tenho muito lá é dieta. Eu não consigo seguir minha alimentação corretamente. Eu não consigo comer uma quantidade boa de proteína. Também tem um exercício agora, como eu já estou indo várias vezes lá, eu consegui achar uma academia boa perto de onde eu estou ficando. Mas agora, quantas pessoas estão sempre viajando para dar palestra, empresários e etc., que não conseguem seguir uma alimentação adequada?
E eu conversei com a Amanda ontem e eu vou fazer o quê? Eu vou começar a chegar lá e vou encomendar uma marmita fitness para a semana toda. Marmita, eu não gosto do termo fitness, né? Mas eu vou falar marmita fitness porque é um modo de dizer. Mas marmitas, essas bem feitas ali de marmitas fitness, né? Porque eu sei que eu vou conseguir uma dose boa de proteínas, de carbo, de gordura. E eu não gosto de ficar comendo em restaurante, iFood todos os dias, porque a gente sabe que são comidas ali ultraprocessadas, cheias de condimentos, sazão, e isso acaba com o nosso estômago. E eu não consigo seguir uma dieta. E pessoas que estão viajando também que não conseguem treinar. Então está aí uma pessoas que estão viajando frequentemente, não conseguem, não sabem como seguir uma dieta em uma viagem. Estamos chegando no final do ano. Quantas pessoas vão estar viajando? Quantas pessoas não vão conseguir seguir a dieta ou estão com medo de perder o que elas vêm construindo o ano inteiro? Vamos falar agora, por exemplo, também de educador físico. Quantas pessoas não sabem o que treinar, não sabem como treinar, pessoas que estão viajando também? Então você possui várias personas e você não sabe. Agora vamos trabalhar, por exemplo, voltar ao nutricionista, que a gente tem muita persona nisso. Pessoas que têm problema em largar o álcool, pessoas que não conseguem largar cervejinha no final de semana. Tá aí uma outra persona, você abordar assuntos que ajudem essas pessoas a conciliar a dieta com o álcool. Às vezes a pessoa tem algum problema, às vezes a pessoa não quer largar o álcool, então você não vai tirar o álcool dessa pessoa, mas você vai ajudar essa pessoa a reduzir e conciliar isso daqui. Pessoas que têm um problema muito grande com açúcar, que não conseguem largar o doce, que possuem uma compulsão por doce. Você vai produzir conteúdo ajudando essa pessoa, conversando com essa pessoa que tem uma compulsão por doce. Um advogado, você vai produzir um conteúdo falando com uma mãe, por exemplo, que tem um filho que pode sofrer de uma necessidade especial. Um filho autista, um filho que tem uma paralisia cerebral, um filho que tem um outro cuidado, que tem uma outra incapacidade. Olha quantas personas você tem dentro do seu leque. Olha você, gestor de tráfego, quantos níveis de clientes você pode falar? Quantos profissionais você pode falar? Você copywriter, gestor de tráfego, videomaker, eu vou dar o exemplo de todos vocês porque vocês prestam serviço para as mesmas pessoas, para as mesmas personas. Então vocês, gestor de tráfego, videomaker, social media, copywriter, todos vocês prestam serviço para as mesmas personas. Então ali eu tenho donos de lojas, eu tenho infoprodutores, eu tenho prestadores de serviço, eu tenho várias outras personas. Então, quando você cria várias personas, você não fica sem ideias de conteúdos para produzir. Então, tá aí. O segredo para você não ficar sem ideia de produzir conteúdo é você saber com quem você vai produzir, com quem você vai falar. Então, por exemplo, eu dei o exemplo aqui do esteticista. Um cirurgião plástico, por exemplo, pronto, do cirurgião plástico. Eu sei que eu vou estar falando aqui com um lead com poder aquisitivo alto. Eu sei que eu vou estar ajudando um profissional que já é bem definido no mercado a montar um funil de aquisição de pacientes online. E aqui eu vou estar produzindo conteúdo para alguém que acabou de iniciar no mercado de prestação de serviço, nutricionista que acabou de iniciar. Eu posso produzir um conteúdo para uma empresa que já está há muitos anos no mercado e está estagnada e não consegue crescer. Então, quando você cria várias personas do seu cliente ideal, você não fica sem ideia de conteúdo. E aí vai o primeiro ponto. Vai um ponto muito importante, presta atenção no que eu vou te falar agora. Vamos lá. O principal ponto para você não ficar sem ideia de conteúdo é você fazer um mapeamento completo de dores do seu público. Sim, quando você mapeia várias dores do seu público, se torna fácil. Sabe por quê? Vendas, marketing é sobre curar dores. Você, prestador de serviço, qualquer coisa, produtos, principalmente prestadores de serviço, que é com quem você que está me assistindo, você é um solucionador de problemas, um curador de dores. Seu trabalho é identificar dores que o seu público sabe ou não sabe, conhece ou desconhece e oferecer soluções e mostrar soluções. Então, sempre, a sua produção de conteúdo vai estar falando de uma dor e uma solução para essa dor. Então, quando você estiver montando a persona do seu público, a persona que você quer atingir, você precisa fazer um mapeamento muito bom de dores, porque isso vai te permitir ter uma comunicação mais assertiva, mais estratégica e não vai te deixar sem ideias na hora de produzir conteúdo. Sim, esse é o maior segredo para você não ficar sem ideias de conteúdo, é você fazer um bom mapeamento de dores. Então, quando você estiver produzindo a sua linha editorial, eu quero que você produza pelo menos 5 personas. Vamos lá, gasta esse tempo com o seu trabalho, senta ali,
monta 5 personas. Pensa de pessoas próximas que você conhece ou pessoas que você já atendeu. Pensa ali na Maria, no João. Crie personas e principalmente recheie e bote muito bem ali, com bastante detalhes, possíveis dores que essa persona pode ter. Porque quando você tem essas dores mapeadas, você consegue oferecer a solução de forma muito fácil para ela. Então, o maior segredo da sua comunicação, da sua produção de conteúdo, do seu serviço, de tudo, é você conseguir mostrar, se posicionar como um solucionador de problemas, um solucionador de dores. Qual que é a dor que eu soluciono? Qual que é a dor que a minha equipe, que a minha agência de marketing soluciona? Profissionais que não sabem como vender na internet. Profissionais que querem vender mais por meio da internet. Profissionais que querem se posicionar de forma mais estratégica para vender mais. A dor que eu soluciono é vendas. A dor que eu soluciono é profissionais, empresas que não sabem como vender mais. Esse é o meu trabalho. Essa é a dor que eu soluciono. A dor que eu estou solucionando sua é mostrar para você como você deve se posicionar no Instagram para que você cresça e você capte mais clientes, que você faça grana, que você coloque grana no seu bolso. Como eu falei, o jogo aqui é grana. O jogo aqui não é ficar produzindo conteúdo para captar seguidores. Esse não é meu público. Como eu falei, se você quer aprender a captar seguidores, pode sair daqui. Não é com você que eu quero falar. A minha produção de conteúdo, meu conteúdo são para pessoas que querem captar mais clientes e colocar dinheiro dentro do seu bolso. Eu quero te ensinar a captar clientes, a captar, a colocar grana no seu bolso. E eu sei qual que é a sua dor. Quais são as suas dores. Você precisa ter isso mapeado. Como que você vai solucionar a dor do seu público se você desconhece a dor que o seu público possui? Então você precisa fazer um mapeamento de dores do mercado. Você precisa gastar um tempo identificando quem são as pessoas que podem comprar de você, quem são as pessoas que podem contratar o seu serviço, quais são as dores que ela possui. Hoje a gente tem o ChatGPT, ele vai te ajudar muito com isso. Saiba utilizar prompts ali. Confesso que eu não sou muito bom com isso, mas é muito bom para você conseguir mapear as dores do seu público. Se você conhece muito bem as dores do seu público, você consegue conversar com o seu público de forma mais assertiva e despertar a atenção. Por exemplo, um anúncio meu que funciona muito bem para captação de clientes é quando eu falo sobre gestores que abandonam os clientes, sobre agências de tráfego que prestam mau atendimento. Seu gestor de tráfego te abandonou? Seu gestor de tráfego não está te respondendo? Você está tendo mau atendimento com seu gestor de tráfego? Seu gestor de tráfego está deixando a desejar? Todos esses anúncios me trouxeram um bom resultado de clientes. Me trouxeram um bom custo por aquisição de clientes. Me trouxeram clientes. Por quê? Porque eu identifiquei que atendimento era uma dor muito grande do mercado. E eu posicionei meus anúncios de forma que eu tocava nessa dor e mostrava a solução. Que aqui na minha agência, na minha empresa, a gente leva a comunicação a sério, que ele não vai continuar, que você profissional, que esse lead não vai continuar tendo problema com atendimento, que para mim é uma coisa básica. Mas eu identifiquei que essa era uma dor muito grande no mercado. E eu posicionei os meus anúncios de forma onde eu tocava nessa dor e mostrava a solução. É simples. É mais simples do que vocês imaginam. Só que tem gente que fica complicando isso daqui. Marketing é isso. Vendas é isso. É sobre isso. É sobre identificar dores e mostrar soluções, tá? Vamos para a próxima aqui, que senão eu vou ficar falando até amanhã e a gente não vai terminar isso daqui. Eu acho que deu para você entender. Bom, vamos lá. Agora, o segundo ponto que a gente tem que montar é o nosso racional. Beleza? O que seria o nosso racional? É o motivo pelo qual essa pessoa deve te seguir e deve te contratar. Então, deixa eu colocar aqui como verdinho. Vamos lá, vamos montar um racional. Isso daqui é muito importante. Toda pessoa que entra, todo usuário... Perdão, acabei de tomar café da tarde. Todo lead que entra aqui na agência, cliente, na verdade, né? A partir do momento que ele assina o contrato, faz o pagamento, ele deixa de ser um lead. A gente sempre pergunta, qual que é o seu diferencial? Por que a pessoa deve te contratar? Por que a pessoa deve contratar você e não a sua concorrência? Já teve gente que se ofendeu com essa pergunta. Mas eu te falo, se você não sabe o motivo pelo qual o seu cliente deve contratar você ao invés do seu concorrente, como é que ele vai saber? Antes de tudo, antes de você pensar em vender o seu serviço, você precisa saber qual que é o motivo pelo qual aquela pessoa deve te seguir e deve te contratar. Isso daqui vai estar muito junto com a outra coisa que eu vou trazer depois, a Pure Wine, que é o diferencial do seu serviço. Essas duas coisas aqui são muito juntas. Eu vou até trazer elas juntas aqui, ó.
Eu vou até colocar, vou mudar um pouco a ordem de como eu ia trazer isso daqui, na verdade não. E eu vou colocar isso daqui antes, porque isso daqui são duas coisas que andam lado a lado, tá? O racional e o seu diferencial. Essas duas coisas aqui eu resolvi adiantar a Purywine porque elas andam bem juntas. Qual que é o motivo pelo qual as pessoas devem te contratar, devem te seguir? Qual que é o diferencial do seu serviço? Se você não sabe qual que é o diferencial do seu serviço, como é que seu cliente vai saber? Como eu te disse, já teve gente que entrou aqui na agência e quando a gente faz essa pergunta, ela se ofendeu. Quando eu perguntei por que o cliente deve te contratar ao invés da sua concorrência. E ela já me respondeu, eu não sei, o que você acha que eu posso ter de diferencial? Me desculpe, mas se você não sabe qual é o diferencial do seu trabalho, do seu serviço, não sou eu que vou te ajudar a descobrir isso. Até porque isso não é meu trabalho, eu não vou descobrir o seu diferencial, isso é algo seu, isso é algo que tem que sair de dentro de você. Porque eu sei qual é o diferencial da minha agência. Como eu falei, é o atendimento. Sendo sincero, para mim, isso não é diferencial. Atendimento, para mim, não é diferencial. Só que tem um ponto. Lembra quando eu falei para vocês que comunicação, sobre produção de conteúdo, não é sobre o que eu quero, sobre o que você quer. É sobre o que o nosso público quer. Deixa eu mexer aqui no ar-condicionado. Mas é sobre o que as pessoas querem ouvir, o que as pessoas que nos acompanham querem ouvir. Eu não encaro o atendimento como diferencial. Para mim, o atendimento é a base. Eu não gosto de vender o atendimento como diferencial. Só que eu identifiquei que isso era uma dor muito grande do mercado. Que de 10 clientes, de 10 leads que faziam reunião conosco, 8, 7 vinham de outras agências, reclamavam de problemas de comunicação com as outras agências. Então, o que eu montei? A minha comunicação, o meu racional, o meu Purywine, como o atendimento. Como eu disse, para mim não é o diferencial, para mim isso tem que ser a base, para mim seria a minha base, a base da minha agência. Só que se o mercado peca no que para mim é a base, eu tenho que pegar aquela base e montar como a minha comunicação, como o meu diferencial, como racional, como a Purywine. Por quê? Porque, como eu disse, lembre-se sobre o que eu falei. Não é sobre o que você quer, sobre o que você acha. É sobre o que as pessoas querem. É você identificar dores no mercado e mostrar soluções. Então, se eu identifiquei que o mercado, uma dor muito grande no mercado é que as outras agências não possuem uma boa comunicação com as pessoas, com os seus clientes, então eu vou mostrar que o meu diferencial é o atendimento. É o principal diferencial nosso, é o atendimento. E qual que é o motivo pelo qual ela deve me contratar, me seguir? Aqui a gente entrega tudo. Desde social media, desde copywriting, desenvolvimento de site, criativos, posicionamento nas redes sociais, brand, tráfego pago. Esse é o motivo. Nós entregamos tudo que essa pessoa precisa para escalar, para vender mais. Esse é o racional. E qual que é o diferencial do meu serviço? É o mesmo. Basicamente os dois andam lado a lado, tá? Eu vou andar com os dois aqui para vocês porque ambos andam lado a lado, ambos são juntos, ambos são o seu racional, o seu motivo pelo qual a pessoa deve te seguir, contratar e esse é o seu diferencial. Eles andam lado a lado. Então você precisa ter isso daqui bem definido. Porque como você vai vender o seu serviço se você não sabe por que a pessoa deve te contratar ao invés de contratar sua concorrência? A gente parte daqui, tá bom? Deixa eu parar de beber água aqui. Bom, voltei. Eu acho que eu tô um pouco acelerado, eu tô falando um pouco rápido, mas é porque eu gosto de falar sobre isso. Eu gosto de estar falando sobre isso daqui que eu estou falando com vocês, tá? Então me perdoem se eu estiver um pouco acelerado. Eu vou tentar ser um pouco mais calmo. Ou não, vou tentar, não garanto. Vamos lá. Agora a gente vai partir para a linha de conteúdo. Vamos lá. Nós vamos ter 3 linhas de conteúdo. A linha principal, linha secundária e linha terciária. Acho que é terciária. Terciário é o termo certo. Vamos lá. Linha principal. O que seria a sua linha principal? É o conteúdo que vai ser predominante na sua comunicação. É o conteúdo que você mais fala. No meu caso, é posicionamento no Instagram. Então, não é tráfego pago. E aí vem um ponto muito importante que eu quero trazer para você, gestor de tráfego. Não fale de tráfego pago. Não deixe o tráfego pago ser o seu primórdio. Não deixe a sua linha principal ser tráfego pago, sabe por quê? Seu cliente não quer tráfego pago. Seu cliente ele quer aumentar as vendas. O tráfego pago é o meio que você vai fazer para com que ele aumente as suas vendas. Tráfego pago, existem vários profissionais falando sobre isso. A única pessoa que quer ouvir sobre tráfego pago são os gestores de tráfego que querem aprender sobre tráfego. Advogado, não fale sobre advocacia, não fale sobre termos, não fique falando sobre juridiquês, sobre leis.
A única pessoa que vai querer aprender sobre isso são outros advogados. Se você quer captar outros advogados, vender sua mentoria, aí tudo bem. Mas se você quer captar clientes, você precisa falar sobre soluções, apontar dores, mostrar soluções, como eu falei. Nós temos advogados aqui, os conteúdos que mais dão retorno são conteúdos onde a gente abre a mente das pessoas. Quando a gente mostra a pessoas possibilidades que elas nem sabem que possuem, quando a gente mostra para pessoas direitos que elas não sabem que possuem, quando você mostra para uma mãe que o plano de saúde, ela tem direito à cobertura de um determinado procedimento do plano de saúde. Quando um advogado trabalhista mostra para uma pessoa que trabalha de CLT que ela possui um direito e ela nem sabe que tem, não é o juridiquês. Nutricionista, não é você falar sobre como a dieta cetogênica ela vai ajudar na sua microbiota, não sei o que ali, como você vai realinhar a sua flora intestinal, não sei o que. Não, o seu cliente quer solução. O que a maior parte das pessoas querem? Querem emagrecer, querem ganhar massa. Você tem que falar sobre isso. A forma é somente o meio. Não fale sobre a dieta cetogênica. Não fale exatamente em termos técnicos. Não fique falando muito sobre o processo. As pessoas têm medo de processo. Você não fala sobre estudo, você não fala sobre trabalho, você fala sobre resultado. Você não vai vender para uma pessoa um curso de tráfego. Não, você vai vender uma oportunidade dela viver, dela trabalhar online, dela ser autônoma, dela sair do trabalho que ela possui. Você não vê curso de tráfego pago. Onde isso atrai? Isso não atrai ninguém. Dieta cetogênica, dieta low carb, dieta carnívora. Isso não atrai, isso não vende. O que vende, por exemplo, é uma dieta carnívora, como muita gente fala. Não estou dizendo que eu não sei, tá? Mas é o que? Você conseguir ter uma qualidade de pele melhor, você conseguir ter mais força, aumentar a testosterona. Você não vai vender. Como que você vende uma dieta carnívora para um homem? É um termo muito legal que é o que? É aumentar a sua testosterona de forma natural. E aí você vende a dieta carnívora. A dieta carnívora é o meio, a resultado é o que você vende. Então, dependente do que você fale, não venda o processo, venda o resultado. Então, eu falo sobre posicionamento no Instagram, mas é o que? Eu falo sobre vender mais, sobre captar mais clientes. Essa é a minha linha editorial principal. O processo é tendo um bom posicionamento no Instagram. Eu acho que deu para vocês entenderem, tá? E segunda linha, aí sim, a minha segunda linha, eu falo sobre tráfego pago. Então, a sua segunda linha, ela pode ser o meio. Por quê? Porque é a forma que você vai auxiliar o primeiro. Então, pense nessa segunda linha aqui como linha auxiliar também, tá? Porque eu gosto de chamar ela de linha auxiliar e eu gosto também. Então, ela vai auxiliar a sua linha principal. Então, é um conteúdo que você vai trazer que ele vai servir de base para guiar esse conteúdo principal. Deu para entender? Então, aqui você vai trazer um segundo tipo de conteúdo que vai ajudar a desenvolver o seu conteúdo principal. Nutricionista, você vai falar aqui sobre emagrecimento ou por exemplo, ou ganho de massa. É importante que você tenha um dos dois definido, tá? Quem quer um não quer o outro. É importante também que você tenha isso definido. Então, você vai produzir um conteúdo que vai auxiliar a sua linha principal. Entendeu? Terceiro, você vai ter a sua linha terciária. E é importante que a sua linha terciária ela não seja sobre trabalho. Que o terceiro tipo de conteúdo que você traga no seu perfil seja fora do que você costuma falar. Um exemplo, a minha terceira linha auxiliar de conteúdo é sobre motivação, é sobre mindset, é sobre conquistas, é sobre perseverança, é sobre mentalidade. Por quê? Porque ninguém gosta de seguir quem só fala de conteúdo, quem só fala de vendas. Você precisa trazer motivação para o seu público. Você precisa se conectar com o seu público. Lembre, humanização. No próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Mas já te adiantando, humanização é a chave para você conseguir vender mais. Você precisa criar relacionamento com o seu público. Instagram é sobre relacionamento. O Instagram não é uma plataforma de venda. O Instagram é uma plataforma de relacionamento, de entretenimento. Então você precisa entreter, você precisa ter uma quebra ali na sua linha editorial. Não adianta você ficar falando de venda segunda domingo, ficar falando de dieta segunda domingo. Você precisa trazer um pouco mais de descontração. O nutricionista, eu tenho um amigo meu, o Vinícius,
é um excelente nutricionista e ele, não sei se está me assistindo, mas ele tem uma coisa muito legal que hoje ele entrou agora na moda aí de corrida, então ele está trazendo muito sobre corrida. Domingo de manhã você vê, abre os stories dele lá e tá ele produzindo conteúdo, tá ele correndo na rua fazendo 20 km, ele e a mulher dele, e aí ele fazendo 20 km mostrando lá o pace e finalizando dando um mergulho no mar. Ou à noite, quando ele sai para correr, ele finaliza comendo um açaí com a mulher. Cara, isso daí é uma linha de conteúdo que vai bater muito junto ali, que vai mostrar que você é um profissional diferente, que você está se tornando humano. Você não é um super-homem, um profissional que só pensa em dieta que você nunca erra dieta. Domingo à noite ele está lá comendo hambúrguer com a mulher dele. Então você se mostra que você é humano, você está se aproximando do seu público. O nutricionista, como eu falei, que fica falando sobre dieta, você vende dieta, vende não sei o que, vende sobre ganhar massa, mas aí você de vez em quando posta comendo hambúrguer. Você mostra a conciliação de como você pode conseguir comer bem sem passar fome, de como você pode seguir dieta sem sofrer. E aí você mostra você comendo hambúrguer, você comendo uma pizza, você saindo para o cinema com a sua esposa, com seu esposo e comendo uma pipoca. Você é um advogado que está todo dia ali no escritório de terno e gravata falando sobre várias outras coisas, você mostra na academia, você fazendo um treino na academia, você entrando de manhã lá no treino, fazendo um cardio, ou você no final de semana com a sua família. Isso é importante, que você traga uma terceira linha para que você criar um relacionamento com o seu público. Independente do que você faça, você precisa humanizar o seu conteúdo. No próximo vídeo eu vou falar sobre humanização, mas é importante que você traga um terceiro tipo de conteúdo na sua linha editorial que não seja ligado à venda. Você precisa se mostrar humano, você precisa criar empatia com o seu público, você precisa se conectar. Você pode trazer humor, pode trazer da sua vida, pode trazer memes, brincadeiras ou mais sobre a sua vida, seus filhos, não me importa. Mas é importante que você mude um pouco o foco do seu Instagram, porque pessoas não querem ficar vendo venda conteúdo ali em todo momento. Às vezes você só quer ver algo para descontrair. Às vezes eu só quero assistir um filme de comédia para eu rir. Às vezes eu boto na Netflix lá, fico procurando uma comédia idiota só porque eu quero rir. The Office. The Office, por que The Office tem tanto sucesso? Porque é idiota. Eu falo que é idiota e eu amo The Office, tá? Eu sou muito fã do The Office. Eu me amarro em The Office, mas é idiota. The Office é o tipo de conteúdo que eu, quando eu não quero assistir nada técnico, às vezes já estou o dia todo cansado, igual hoje, estou o dia todo gravando aqui, já gravei outros conteúdos. Às vezes eu quero deitar e rir de uma coisa idiota. Eu quero assistir algo sem compromisso. E aí vem The Office. Então você também não pode ser 100% sério, você não pode ser 100% engomadinho, você precisa trazer conteúdos que te aproximem da sua audiência. Os meus conteúdos que mais me trazem engajamento são conteúdos fora de trabalho. Olha que engraçado. Ontem, por exemplo, eu postei sobre minha cachorra que ela teve que fazer uma cirurgia. Ela teve que fazer uma cirurgia, um tumor. Ela teve um tumor mamário e ela teve que retirar toda a mama dela. E aí eu postei, coisa que eu sempre faço, postar sobre dinheiro, sobre falar sobre conquistas, que eu tive a oportunidade, a mãe dela morreu de câncer, né? Aí não foi possível salvar, mas eu consegui dar para ela um tratamento excelente. Ela foi operar numa das melhores clínicas aqui de Curitiba e eu postei sobre isso. Falei sobre como é importante você ganhar dinheiro para você cuidar de quem você ama. Esse post bombou. Esse post não, foi um story. Deu muito engajamento, deu muita curtida e muito comentário, muita gente respondendo. Por quê? Porque muitas pessoas se identificam com isso. Qual que é o caso? Você ganhar dinheiro para você poder cuidar de quem você ama. A mesma coisa com a minha mãe. Ano passado, quando eu trouxe meus pais para passar um feriado aqui, que eu postei um print, eu paguei a passagem para ele de avião e ele todo feliz no avião, tirando foto no avião porque ele ia vir passar um feriado aqui comigo e com a Amanda. Quantas pessoas não se conectaram com isso porque querem ou se veem dessa mesma forma de poder dar isso para os pais? Então, os meus conteúdos que mais trazem engajamento, que mais trazem conexão com o meu público, são conteúdos fora de trabalho. E quando eu digo engajamento, não é só sobre números, sobre ter curtida, sobre postar conteúdo só para ter curtida, mas digo sobre criar conexões com o seu público. Os conteúdos que eu mais crio conexão com o meu público são quando eu mostro o Caio humano, quando eu mostro conquistas do Caio humano, quando eu mostro o Caio final de semana, comendo alguma coisa diferente, fazendo um churrasco, fazendo uma picanha lá no final de semana. São os conteúdos que eu mais tenho engajamento porque as pessoas curtem, as pessoas comentam, as pessoas brincam. Por quê? Porque são conteúdos fora. Muitas vezes as pessoas não podem comer uma picanha, mas eu estou lá mostrando que é possível, que com o que eu falo, com o meu trabalho, porque 90% da minha renda vem de prestação de serviço. Então eu estou mostrando que
eu cheguei, que eu tenho uma vida que hoje, ainda bem, eu estou numa vida que eu sempre quis, que eu trabalhei muito. Só que as pessoas que não estão, ainda não conseguiram alcançar, elas olham isso e me veem como referência, elas me veem de bons olhos. Então eu consigo criar um relacionamento com a minha audiência. E como eu falei, não é mentira, não é para você mentir, isso não é mentira, mas eu estou mostrando para as pessoas que é possível chegar aonde elas querem, porque eu estou aonde elas querem chegar. Obviamente que eu não estou nem perto de onde eu quero chegar, mas eu estou mostrando para as pessoas que eu estou tendo algo que elas querem, que você pode me ouvir, que você que está falando isso, você pode confiar em mim, porque eu estou aonde você pode não ter chego. E eu estou caminhando com você, que talvez esteja no mesmo nível que eu, e você quer crescer, nós vamos crescer junto aqui. Então é sobre humanizar o conteúdo, é para você aproximar a sua audiência de você, é para você diferenciar. E muitas das vezes o que vai diferenciar você da sua concorrência é o relacionamento, é a empatia que você vai estar criando com o seu público. Eu sei que tem muitas outras agências, muitas outras empresas, muitos outros gestores de tráfego que prestam um serviço muito bom, mas muitas das vezes o que aproxima eu deles, o que aproxima meu trabalho do meu público é o Caio, é o meu lado, é a minha forma de se comunicar com as pessoas. As pessoas se identificam com pessoas, eu vou falar isso sobre humanização, eu vou parar aqui agora, porque senão no próximo vídeo sobre humanização não vou ter o que falar. Mas eu acho que eu finalizei tudo aqui, tá? Minto. Finalizei nada, vou parar de falar isso daqui que deixa a humanização para o próximo. Então vamos lá. O que o seu público não busca, tá? Você também precisa ter bem definido o que o seu público não busca. Não adianta você focar só no público que você busca, mas também você precisa ter mapeado o tipo de pessoa que você não busca. Qual que é o tipo de pessoa que eu não busco, o tipo de pessoa que eu não quero na minha agência nem no meu Instagram. São pessoas imediatistas. São pessoas que acham que é só investir em tráfego pago que elas vão vender mais. A gente sabe que tráfego pago não aumenta vendas. Tráfego pago ele só vai levar uma mensagem para mais pessoas. Então, o tipo de pessoa que eu não quero na minha agência nem no meu Instagram são pessoas imediatistas. São pessoas que não enxergam isso daqui como trabalho, que não têm a mesma visão. E por que eu não quero essa pessoa no meu Instagram? Você pode falar, mas ela vai me trazer engajamento. Não. Se ela não compartilha do que você pensa, ela não vai engajar com o seu conteúdo. E se você tem um público que não engaja com você, o Instagram entende que o seu conteúdo não é relevante e vai reduzir o seu alcance. Repetindo, se você tem um público que não engaja com o seu conteúdo, o Instagram entende que o seu conteúdo não é relevante e diminui o seu alcance. Então é importante que você tenha pessoas que compartilham da mesma visão que você no seu perfil, tá? Então o tipo de pessoa que eu não busco são pessoas imediatistas, pessoas que não veem isso aqui como trabalho, que acham que vão pagar a nossa mão de obra e vão vender mais. Não é assim que funciona, você sabe disso. Então esse é o tipo de pessoa que eu não busco e é importante que você também tenha mapeado o tipo de pessoa que você não busca, tá bom? Vamos lá, e agora, pra gente fechar, eu quero que você tenha o seu método, a sua USP, a sua diferença, qual que é o seu bordão. Por exemplo, um bordão que eu trago muito é corpo e mente, sobre você ter alinhado a mentalidade e o corpo. E o meu diferencial, qual que é o meu bordão? É humanização. Meu bordão que eu gosto muito, copiei do Ícaro, confesso, é pessoas gostam de pessoas. Meu bordão é humanização de conteúdo, é isso daqui que eu tô falando para vocês. Então é importante também que vocês tenham um método de vocês validado. Qual que é o seu método? Qual que é o seu diferencial? Escala de agência, escala de contrato, SEC em 30, barriga chapada, o que for. Você precisa ter um método, isso é importante, tá? Não é imprescindível que você tenha isso. Se você não conseguir pensar nisso, não tem problema. Tudo que eu falei antes é de extrema importância que você tenha definido. Eu acho que essa daqui é a única coisa que, beleza, se você não tiver, tudo bem, mas pense em definir isso daqui, tá? Bom, acho que deu para vocês entenderem, você que está me assistindo, por que é importante você ter uma linha editorial. E isso daqui vai te permitir saber exatamente o que falar e como falar. Bom, é isso daqui que eu queria trazer para vocês. Eu acho que deu para vocês entenderem a importância de se ter uma linha editorial bem definida, de que forma isso daqui vai te ajudar a produzir conteúdos de forma mais estratégica. Beleza? Bom, é isso. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, eu estou aqui nos comentários. E no próximo vídeo eu vou falar para você sobre humanização de conteúdo, sobre por que é importante humanizar conteúdo e como humanizar conteúdo de verdade. Beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo.